Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um episódio do Livro dos Espíritos e hoje continuaremos nesta jornada maravilhosa da escala espírita e hoje nós veremos os espíritos pseudo-sábios e o que seria esses espíritos pseudo-sábios. Nós já vimos os espíritos zombeteiros, já vimos os espíritos imperfeitos e agora é a vez dos espíritos pseudo-sábios. Essa classe, pessoal, da classe dos espíritos imperfeitos, que é a terceira classe, né? Estamos vendo a terceira classe, é a maior classe, tá? É a classe onde tem mais espíritos, né? Que tem mais ordem de espíritos. Porque a segunda e a primeira só tem uma classe, né? Que é a classe dos espíritos puros, que é Jesus. Né? Já tô dando um spoiler aqui pra vocês. É a classe que consiste em espíritos puros como Jesus, tá? A segunda é espíritos quase puros, que tem duas. E a terceira é essa que estamos vendo, né? Que já vimos duas, hoje vamos ver mais uma, que é a do pseudo-sábios. Então, vamos pro vídeo. Oitava classe, pessoal. Então, já vimos a 10ª, a 9ª e agora a 8ª. Pseudo-sábios. Dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem, tendo realizado alguns progressos sobre diversos pontos de vista. A linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes, mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriram na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, no quais penetram com a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se. Então, gente, é interessante, porque esses espíritos, ao contrário dos zombeteiros e dos espíritos imperfeitos, eles possuem sim conhecimento, eles não são espíritos completamente ignorantes, que não têm inteligência, que não são bons em algo. Normalmente eles têm sim um tipo de conhecimento em certos aspectos, um ou mais, né, de algum assunto, algo, porém ainda são muito orgulhosos e acham que sabem mais do que realmente sabem. E, gente, sabe aquela pessoa que tá ali no meio das pessoas e fala mais do que realmente sabe? Então, é esse tipo de espírito, que fala mais do que sabe? Que se acha o sabedor da verdade, que se alguém refuta o que ele diz, ou seja, se fala algo que ele não concorda, ele fica querendo provar que ele tá certo o tempo todo. É esse tipo de pessoa, sabe? Que é muito orgulhosa, que tem aquele orgulho que não consegue admitir que pode estar errado, não consegue admitir que existe coisas acima dele que ele mesmo ainda não compreende, que ele mesmo ainda não sabe. Tem coisas que ele nunca vai saber, porque ele ainda tá num nível de evolução que ainda não sabe, que tá tudo certo, que faz parte do progresso, sabe? É normal, é natural. Então, ele fala aqui, ó, não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriram na vida terrena. Então, ele tem muito ainda da vida terrena no espírito, tá? Tem muito de preconceitos, de ideias sistemáticas, que fica muito gravado no espírito, os espíritos que são, né, desencarnados. Porque sim, gente, tem sim espíritos pseudo-sábios que estão encarnados também, com certeza. Tá? Inclusive, eu conheci vários desses espíritos pseudo-sábios que tinham, sim, que eram pessoas inteligentíssimas em certos aspectos, mas julgavam saber mais do que realmente sabiam, não aceitavam muito quando vinha pessoas quererem ensiná-las, elas tinham dificuldade em aceitar que elas podiam aprender mais, que elas podiam saber mais, sabe? Elas tinham essa dificuldade. Nós vimos, pessoal, que essas três classes de espíritos, tanto a dos zombeteiros, quanto a dos imperfeitos, quanto a dos pseudo-sábios, tem um ponto em comum, que nós veremos que todas essas classes de espíritos imperfeitos têm, que é o orgulho. Todos têm orgulho, por isso que estão nessa categoria juntos. O orgulho domina eles.
né? De formas diferentes, mas o orgulho predomina ali. Então nós vemos, pessoal, o quanto o orgulho ele precisa ser combatido diariamente. Porque tudo bem, gente, que nós hoje em dia, tanto eu quanto vocês, né, estamos aí buscando melhorar. Estamos buscando aplicar o espiritismo diariamente em nossas vidas, certo? Eu pelo menos estou tentando fazer isso. Mas não quer dizer que eu ainda não tenho uma pontada de orgulho. Não tenho ainda dias que eu tenho algumas atitudes orgulhosas. É natural, nós somos humanos. Então, nós temos que reforçar as nossas atitudes, né, contra o orgulho e melhorar ainda mais, lembrando que o orgulho é a chaga da humanidade. É a chaga, gente. Então, se você quer combater o orgulho, aumente o seu amor, aumente a sua humildade, aumente a sua fraternidade, aumente a sua simplicidade. Trabalhe ainda mais o seu orgulho, tá? Que daí dá as outras, como egoísmo, arrogância, né? E todas as outras chagas que os humanos possuem dentro de si. É muito, muito importante. Porque, de fato, gente, nós vimos aqui todas essas classes que nós vamos ver nos próximos episódios, né? Hoje vimos aqui a 8ª classe, que é desses espíritos pseudo-sábios, mas as próximas vocês verão que também tem orgulho, todos terão. É o orgulho, ok? Bom, pessoal, é isso. Hoje o vídeo foi curtinho, só que eu quero deixar um vídeo de cada, para cada classe de espírito, para que a gente possa dar bastante atenção, tá? Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Um beijo. Tchau!